Alguns falam em honorários e contraprestações de serviço prestado. Olha que bonitinho, gente. É, é isso mesmo. Honorários e contraprestações. E quer queira ou não, a gente não precisa falar, mas já tem casos, tem até livros escritos aí de mulheres e de homens que se prostituíram, pagaram faculdade e hoje se racham de ganhar dinheiro, estão com muito, ganhando dinheiro, fizeram vida com isso. Oi, Raquel. Professor, essa prática eu pude ver ali no presídio, aqui no presídio do Recanto, né, Jardim das Américas. A gente trabalhava ali com detentas, e aí a gente ouvindo relatos delas mesmas, sabe, dessa questão de troca de favores sexuais, por uma sensação assim de segurança, de proteção por parte de um detento lá de dentro, e de manutenção também de cestas, né, daquela alimentação da Cobal que entrava. Então, infelizmente, muito, muito triste isso, a gente Já via ali essa reparou situação. isso aí, que não tem familiares, não tem ninguém, mas é uma prostituta que o visita? Já viu lá o tanto que acontece isso? E Sim, é estranho a gente ver isso, mas lá acontece muito. É porque não tem mais ninguém. Aí eles arranjam. Só que para essa, olha o que é interessante, Raquel, ainda, porque essa prostituta, essa que se vende, tem que fazer uma união estável para poder entrar. Teve uma vez que eu tive que fazer uma sim. união estável com uma pessoa para eles poderem, ela poder receber visita por um tempo. Aí depois eu tive que revogar para fazer de uma outra mulher que iria visitar esse próprio cara. Olha que bagunça. Porque o estadual e o daqui também exigem que seja por união estável, pelo menos, ou casados. Então tem que ter uma declaração para a pessoa fazer a visita. Aí muitas se sujeitavam a isso, né? É verdade, professor. E também acontecia muito em casos de irmãos, de irmã que ia visitar preso, né? A irmã ia visitar o irmão, e lá acontecia essa questão aí A irmã da iria, prática. a irmã iria exatamente para outra. É ruim ver isso, mas, né, Terrível. complicado. Gente, induzir, eu não preciso nem falar o que é, né? Incutir a ideia, colocar na cabeça, né? Facilitar o quê? Aqui é o famoso lenocínio acessório, né? Eu vou estar facilitando com que a pessoa possa vir a vender, tá? Eu não vou estar induzindo, eu não vou estar atraindo a vítima, mas eu vou estar proporcionando meios eficazes de exercer essa prostituição. Como assim? Arrumando cliente. Na hora que eu estou arrumando cliente, eu estou facilitando a prostituição para ela, tá? Eu coloco o fulano naquele lugar estratégico lá e a pessoa vai visitar, eu estou facilitando a prostituição. E a outra situação é que eu vou estar, não vou deixá-la vou convencê-la a não desistir, ela continuar como prostituta. Então, qual que seria o objeto e o bem jurídico? O bem jurídico nessa situação do favorecimento sexual é a dignidade sexual. Tá? Aqui é a dignidade sexual. E quem que seria o objeto material? O bem jurídico nós já vimos. O objeto pode ser homem ou mulher neste crime. Homem ou mulher. Antigamente a gente falava de tráfico de mulheres, não, hoje é tráfico de pessoas. Então, para este crime pode ser tanto homem ou mulher, ok? Então, esses são o objeto do crime que nós estamos debatendo. E aí, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, da mesma forma, sujeito passivo, né? Qualquer um pode figurar, tá? Aumentou-se muito a prostituição masculina, pessoal. Antigamente tinha-se muita prostituição das mulheres, de homossexuais, transvestis, hoje transexuais, homens. Então, hoje, por isso que nós temos que falar de pessoas. Lembrando que transexual aplica a situação descrita na Lei Maria da Penha, tá? Algumas situações se envolvem um relacionamento, questão relacionamento mesmo afetivo entre eles, é união estável, uma união estável, por exemplo, vai se aplicar a Maria da Penha. A mesma coisa de homem com homem, mulher com mulher,
também se aplica a Maria da Penha em algumas situações que envolvam a violência doméstica ou familiar. Tá? Só um pontinho que eu coloquei aqui, que vocês já viram isso antes. Então, professor, acho que vocês nunca indagaram, mas vocês sabem como que definir quem que vai ser a vítima dessa relação sexual do homem e da mulher? Vocês já se perguntaram isso? Se é um homem com homem, uma mulher com mulher, como que nós vamos saber quem é vítima da violência doméstica e quem não é? Vocês sabem diferenciar isso? É a característica de cada um, né? O STF, os tribunais superiores já falaram assim: aquele que tiver mais uma versão feminina vai ser a vítima nesse caso. E na mulher, aquela que tiver um perfil, uma feição mais masculina, o homem vai ser ela e a outra vai ser a vítima. Então, são todos esses aspectos exógenos, né, que acabam verificando Mas, isso. Wolf, desculpa Oi. atrapalhar. Assim, no caso, então, se a mais feminina bate na mais masculina, fica sendo outro tipo de agressão? Lesão corporal. Porque, tipo assim, engraçada, a mais masculina pode ser bem baixinha e a mais feminina pode ser altona e mais forte. Totalmente. Exatamente, parece que tem um padrão. Mas você pode observar que nessas relações homoafetivas sempre tem uma que é mais tendenciosa a andar mais igual um homem, tem uma forma mais assim exteriorizada. Sempre tem uma que se veste, que tem um cabelo mais curto. É a mesma coisa o masculino. Então sempre tem uma figura aí que dá para verificar, né? Nem sempre. Isso os tribunais falaram acerca disso, né? Inclusive, né, Raquel, agora os tribunais decidiram que podem decidir em qual ala querem ficar. Você viu isso? Vocês viram isso, pessoal? Como é que é isso, sim, professor? Que hoje o homossexual, o transexual, eles podem decidir se querem ficar na ala masculina ou na ala feminina. Porra, hein? Eu vi também. Isso. Foi recente, semana passada. Estou até informando isso para vocês. Então, Oi. Só um minutinho, eu vi acontecer na prática, ainda no ano passado, nós recebemos um trans, estava em processo ainda não tinha feito a cirurgia, mas o nome já tinha mudado e a característica, vestido de roupa, era mulher. Na hora da revista, aí percebeu-se o órgão genital. Certo. E na hora, a advogada o medo era de que ela viesse sofrer abuso, né, estupro lá dentro, e ela ficou na ala feminina. Apesar de não ter passado ainda pela cirurgia de transformação, ficou na ala feminina. Era enorme, era assim, era um mulherão grandão, sabe? Era um homem, uma mulher, e assim, era grande. As meninas, algumas presas ficaram com medo e tal, mas assim, o diretor falou e a advogada foi, né, e deu tudo certo. E se considera-se mulher, né, que a lei ainda vai definir isso, não tinha mudado o nome ainda, né? Ou já tinha mudado o nome? Já tinha mudado o nome, tanto que na hora da revista fomos nós, agentes femininas, para poder fazer a revista. E aí, na hora de constatar, eu achei até que foi errado, que na hora que constatou o órgão genital, aí nós saímos e a revista foi feita por homens. Gente, só fazendo um adendo, porque isso veio semana passada, é bom vocês terem essa informação. Eu só fico preocupado com uma coisa. Aquela que é um homossexual, mulher, quiser ficar na ala dos homens como se fosse homem, isso vai gerar um risco, né? Isso pode gerar um risco gigantesco, mas a escolha é da pessoa, se quer ficar na ala feminina ou na ala masculina, já está decidido. Se chegar uma homossexual lá falando que quer ficar, que ela se sente como homem, quer ficar na ala masculina, vai ficar na ala masculina. Então, agora são riscos deles. Mas a responsabilidade... então agora são elas que decidem? São eles que decidem. A responsabilidade... Para mim, que eles... Então, no caso... Então, vamos colocar uma situação assim, num banheiro público, feminino ou masculino. Elas que vão decidir se elas vão... Não. Aqui é presídio. Então, tá. Eles não falaram nada de banheiros, né? Não, mas foi uma dúvida que veio aqui na minha cabeça. Porque eu já vi um questionamento desse no Facebook uma vez. Ainda tem-se, né? Mas... Se está exteriorizado mulher, uso da mulher, está exteriorizado homem, uso do homem, mas ainda
não é moralmente visível por todos, né? Isso que é o problema. Gente, hoje, o que está muito em moda, né? Que essa consumação e tentativa desse crime, como que é? Induzir, atrair, tá? É você dar início ao comércio carnal, nessa situação 228. Eu falar, ó, vai lá, encontra fulano, tá? Estou facilitando. Então, o fato de estar em bordel ou nas casas de massagem, com a finalidade de vender o corpo, já era suficiente para a caracterização do delito. Tá? Porém, elas podem estar de livre e espontânea vontade nesses locais. Aí o que tem que se observar. O que se tem que observar muito para ocorrer a aplicação do 229 é a situação de como está a questão do lucro. Tá? Então, 228, parágrafo 1º, vai trazer uma forma qualificada, quando trabalha aquelas figuras do quê? Ascendente, padrasto, madrasta, irmão, e por aí vai indo, né? Eles que fizeram, eles que estão induzindo, facilitando, se forem eles, vai ter um aumento de pena. A pena vai ser de 3 a 8 anos, salvo me engano. E o parágrafo 2º, que é uma qualificadora, modalidade qualificada, é quando for mediante violência ou grave ameaça. Ó, a fraude está aí também, hein? Aí a pena vai de 4 a 10 anos, ok? E além da violência da correspondente, que vai ter que verificar qual que é a correspondência da violência. Foi lesão corporal, lesão corporal grave, gravíssima, tem que verificar isso, tá? Só que, ó, violência, grave ameaça ou fraude. Acho que é assim que está escrito. Foi cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. É isso mesmo? Exatamente. Tá? Então, são as 3 formas aí. Fala violência, tem que ver qual tipo de violência. Pouco importa se é grave, gravíssima, está pouco importando. Professor, e o proxenetismo mercenário? Vocês já sabem falar o que é, né? Já sabe, Sara? O que é o proxenetismo mercenário? Divisa lucro. Já é aquele que ganha lucro, né? É o crime com fim lucro. É o crime cometido com a finalidade de lucro. Acho que vocês não erram nunca mais quando vê essa palavra proxenetismo. É feia, né, a palavra? Proxenetismo, proxeneta. Nunca ouvi falar. Agora já está saindo com essa figura. Gente, esses nomes, essas nomenclaturas, tudo STF, STJ, eles criam essas figuras doutrinadoras, então a gente tem que ir se habituando. Tá? Vamos trabalhar a casa de prostituição, que é o 229. O que seria essa casa de prostituição? Manter por conta própria ou de terceiro casa de prostituição. Tá? Ó, o lugar destinado a encontros para fim libidinoso. Eu vou falar aqui como tá, daqui a pouco o Ernei vai ler o artigo, já prepare o 229, tá? Vai estar dessa forma, Ernei, ó, para fim de libidinosos, havendo ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Está escrito assim? Exatamente. Assim, havendo ou não. Haja ou não. Haja ou não intuito de lucro. Por que eu estou frisando aqui? Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto aí. Gente, quais são os elementos que compõem esse núcleo? A primeira, manter por conta própria ou de terceiro. Segundo, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Terceiro, haja ou não intuito de lucro. E a quarto elemento é o quê? Mediação direta do proprietário ou gerente, tá? Então, o núcleo, que está a palavra manter, já dá a ideia de crimes habituais, habitualidade de permanência. E aqui eu quero trabalhar com os senhores. Imagine que você só tem, o cidadão alugou um local por um mês, destinado à prática de prostituição. Já é, porque já tem um hábito, pelo menos todo diariamente, de estar lá com a finalidade disto. Agora imagine o seguinte, imagine que, Ernei, estou pondo você, tá? Exemplo. Não tem nada de agressivo, não. Imagine que você pede para o seu pai
usar o nome para alugar uma casa. Aí aluga a casa, ou seja, a casa vai estar no nome do seu pai. Mas lá dentro, você estabelece Summer Night Massagem, tá? Summer Night Massagem. É o nome da casa. Seu pai responde? Aqui, pela letra de lei do proprietário ou gerente. No caso, o proprietário é o pai. O gerente, no caso, seria eu, né? Então, se for analisar a letra da lei, sim. Mas se for analisar a questão do que é, e se ele provar que não tem nada a ver, acredito que não, né? Não, seu pai, por exemplo, seu pai provar que desconhecia essa finalidade ilícita do local, ele não pode ser Isso. responsabilizado criminalmente. Mas como que vai Exatamente. ser isso? Você vai falar, não, excelência, quando eu pedi para meu pai alugar, eu não falei nada para ele. Pronto, né? Você já livrou seu pai, porque tem que ter o dolo. Tá? Só por Agora você confissão? Hã? É só por confissão? Já, porque ou o pai provar que não sabia, o pai que mora fora veio aqui, assinou um contrato e pronto, mas o que tecnicamente vai dizer que não? Nossa, testemunhas, as mulheres que lá estão, quem está sempre aqui, você já viu fulano? Não. Mas se o Ernei também falar, já libera o pai, né? Você tem aquela conduta, vamos os dois juntos ou se libera um? Se liberaria um ou você levaria os dois juntos, Ernei? Ele é muito amigo. Levando em consideração que é meu pai e a gente não se bate bem, eu ia levar ele junto. Pronto, né? Isso depende, isso é o ânimo de cada um, né? Mas tem que ter esse vínculo. Brincadeira à parte, tem que comprovar que o terceiro sabia desse vínculo. É a mesma coisa, falar, Lúcio, vamos ali, vai alugar uma casa no seu nome, eu vou estabelecer um escritório lá. O Lúcio vai, aluga, mal vai lá, tá no nome do Lúcio, o contrato. Só que lá dentro tá tendo o quê? Estabelecer como casa de massagem. E aí, Lúcio? Você tem que provar, né? Aí vai a briga, né? Vai a briga. Mas tem que demonstrar o dolo. O dolo é importante, tá? E esse estabelecimento tem que ter a exploração sexual, ok? E, senhores, uma das coisas que nós temos que ver, qual que seria o objeto material? É o estabelecimento em que ocorre a exploração sexual. É o local. E qual que é o bem jurídico protegido? Moralidade pública sexual. Moralidade pública sexual, tá? E se quiser, professor, se eu colocar dignidade sexual, não está errado. É um sentido mais amplo. Mas aí eu pergunto para você, quem que é sujeito ativo? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, não pode? E quem que é sujeito passivo desse crime? Pergunta boa, hein? Responde aí, Lúcio. Quem que é o sujeito passivo? Passivo são as mulheres e os frequentadores. Vamos ver. Vitoriano, quem que é? Segue o relator? Raquel, segue o relator Lúcio? Professor, eu acredito que seria a coletividade em si, aquela vizinhança, a coletividade, já que fala de moral pública. É a coletividade, tá? Então não erre nesse crime. Não é a mulher, não. A mulher não vai responder por nada, a mulher não é vítima, né? Quem está lá exercendo com fins lucrativos ou não é ele, o dono da casa que vai estar ganhando em cima dessas pessoas. Então, aí é a coletividade que é sujeito passivo. E o Estado vai estar sempre junto, tá? E como que ocorre a consumação? Com a inauguração do local que ocorre a exploração sexual. Simplesmente a abertura. Imagine que tem uma festa hoje, nada começou, e a polícia lá bate, sabe que lá vai ter o hábito de realizar os atos. Então, essa inauguração e chegar a polícia lá já pode acabar com a festa e o proprietário vai responder por isso, ok? Mas aí dá uma defesa boa se foi uma festa inaugural. Certo.
com um monte de mulher andando para lá e para cá, com música, né? Certo. Não, dá para defender. Dá. Você ia Dá. falar que era o quê? É só uma festa de cabides. Uma É festa só de uma cabides que festa. nós íamos promover lá. Tá. Aí chega lá, tá escrito assim, bem na placa, Summer Night, casa de massagem. Uma festa. Os quartos separadinhos. É só inauguração, né? Então, Anápolis tem um monte de prostíbulos desse. Vários. Tem vários. Vários e vários, como a casa de fulana de tal, que eu não vou falar o nome, casa de cicrana de tal, que são frequentados aí por pessoas, vamos falar assim, da classe Tudo média alta aí. Cara, E eu nunca vi a polícia preocupando com isso, e nem a vizinhança. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver. Aquele que está em Goiânia aí dá muito mais. Né? Tal do real, sei lá o quê. Né? Aquilo lá é muito mais. Privê. Lá eu já estive. Casa Vitória. Professor. Mas continuando. Professor. Né? Oi, Raquel. Perdão, no seu exemplo, a gente vê aí as características que o Rogério Sanches fala, né, da oferta, dos mercadores, demanda, todos os sujeitos aí presentes. Mais uma coisa, hoje os tribunais superiores, principalmente o STJ, tem trabalhado que a finalidade tem que ser econômica. Se não há, e o caso, sabe qual que é a questão que cai nas provas, caiu na prova da OAB? Tá? Esses dias, vocês podem ver que eu conto muitas questões que caem na OAB, né? Vocês vão ver quando for responder as provas que tem essa situação em que existe um local em que fulano está trabalhando e ela tem como obrigação fazer com que a parte consuma os produtos do local, mas ela não tem que repassar nada para o dono do estabelecimento. Mas ela é obrigada a fazer com que a outra parte consuma. Vai ter algum crime descrito aí? Vai entender que não, tá, pessoal? A situação é típica. É um modo de burlar, né? É um modo de burlar. Então, por isso que não está tendo muito crime hoje, porque elas vão lá chegando as mulheres, não vão querer que feche o local, eles vão falar o quê? Não, eu fico com lucro total. Né? Eu fico com lucro total. Eu só faço que eles consumem bebida e tudo mais, e assim vai indo. Oi, Roger. É sobre isso que tínhamos comentado aquela hora, né? Teve uma ação interessante que chegou no Supremo, que tem, por exemplo, em São Paulo tem um lugar que chama do Oscar Maroni, né? Uma ação que chegou até no Supremo. Ele chegou até a ser preso na época, né? Que tanto que o STJ, né, findou o entendimento que se configuraria o crime, né, no artigo, se fosse exclusivamente para aquela atividade com fim lucrativo, né? Por exemplo, ele tem um lugar lá que é um bar com um hotel, mas todo mundo sabe que é uma casa de prostituição. Prostituição é o seguinte, que as mulheres ficam lá, né? Mulheres e rapazes estão lá prestando seus serviços. Quer alugar um quarto, tem lá, né? Bebida, tá lá um bar. Então, o STJ absolveu ele nesse sentido, que a atividade dele não se configuraria no artigo, porque tem que ser uma atividade exclusiva de atos libidinosos com fim de lucro, né? Então, se não é exclusivo e não se configura, não se materializa lucro, não se comprova lucro, não há de se falar em... Caso de prostituição. É isso que burlou, por exemplo. Hoje, uma casa de massagem, por exemplo, se é uma casa de massagem que presta serviço de massagem mesmo, mas também a prostituição, é muito difícil materializar que a pessoa está tendo lucro na finalidade do... Exatamente, que cada funcionário ganha o seu valor, cada um tem seu valor lá, e é contratado para massagista. Para burlar. Sim. E juridicamente legal. Hoje é um crime que muitas doutrinas tratam, Roger e pessoal, que é um crime que já é socialmente aceito. Então, a própria sociedade já revogou esse crime. Eles trabalham, tem doutrinadores que falam isso, que o meio social já revogou esses crimes aí de prostituição e de casos de prostituição, porque já é moralmente aceito, né, e não questionado mais. Porque hoje existem várias formas de burlar.
E as pessoas que vão para a casa de massagem já estão se sujeitando a isso, já sabem o que vai ter lá. A partir do momento em que combina com fulana, beltrano, e assim vai indo, já vai ter os pontos. Ah, você vai ganhar tanto. Pronto. Não, e o tio Eliezer, o professor Eliezer, no período matutino, ele falou uma frase engraçada. Gente, sabe por que prostíbulo não fecha? Enquanto tiver juiz, policial, promotor, advogado frequentando, não vai fechar. Né? Mas é geral, tudo. Né? Jogador de futebol, desembargador e tudo, cara. Não, e não vai fechar. Não vai fechar e tipicamente a sociedade já meio que aceitou. Você não vê a sociedade falando mais mal disso. Antigamente, o pessoal condenava a prostituta, caso de prostituição. Hoje é moralmente aceita. A sociedade já basicamente revogou tal dispositivo. O policial não frequenta esses lugares aí, não, professor. Né? Vai lá só para prender os barracos, né? Os advogados frequentam, né? Ouve bastante. Frequenta, irmão. O irmão aí frequenta, ele vai lá para prender, ué. Aí, ó, os barracos da vida. Fulano não pagou, e aí tem que aguentar aquele barraco ainda. Meu Deus, tadinho dos policiais que são chamados para nessas aventuras aí. Mas fazer o quê, né? O policial sofre nessa situação também, né? Principalmente quando o cidadão vai lá, erra no tipo, né? Vê que é um transexual pensando que é uma mulher, não paga, e o barraco vai lá, e quem sobra? O pepino, o policial. Isso acontece muito. Ou até mesmo quis sair com o próprio transexual, depois fala que não vai pagar, e aí gera maior bagunça. Gente, a gente vê isso muito nos nossos noticiários. É uma coisa que nem precisa ir para cá. Eu acho desnecessário levar. É só. Tem que levar porque senão não para o barraco, né? Tem lesão, eles deixam lá e pronto. Aí tem que levar para o ML, perder o tempo que podia estar resolvendo outras coisas. Às vezes é para tirar o tempo do policial. Professor, gente, oi, Lúcio. Meu colega policial aí, vou fazer uma pergunta para ele. Você já foi... Não precisa, aqui? Não. Indeferido. Não, é dentro do contexto. Olha lá. Se ele já atendeu uma ocorrência envolvendo travesti numa ocorrência nessa situação aí. De prostituição? Ou de caso de prostituição? Aqui a questão é que é caso de prostituição, né? De prostituição e gerar o barraco. Não, isso daí é o que vocês mais veem, Lúcio. Né? Mas vamos lá. Gente, vamos falar do próximo crime, até para caminhar para a reta final, que hoje foi conteúdo. Hoje eu falei, ditei pouco, mas dei muito artigo. Às vezes a gente tem que fazer uma aula menos conceitual, uma aula mais falada, e às vezes faz a aula mais conceitual e ditada. Né? Então é importante manter os dois, porque o direito é muito conceitual. O direito é muito conceitual. Se a gente não souber conceito, né? E agora nós vamos trabalhar o tal do rufianismo. Alguém já ouviu falar do rufião? O rufianismo, é o 230. Ele pode ser ativo e passivo. Então, o que diz o artigo 230? Lê para a gente aí. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte para quem exerça. Pena de reclusão de 4 anos e multa. O rufianismo, pessoal, é um tipo de autor que vai constituir uma forma de vida, não necessariamente com exclusividade. Não vai ter exclusividade para isso, mas ele cria uma forma de vida. Tá? Isso que é o rufianismo. A gente tira proveito da pessoa que exerce a prostituição. Tá? Tirar proveito. Possui o quê? Natureza. Aqui, gente, não é natureza sexual, não. É natureza. Não é sexual. Tá? Então, o rufião vai tirar proveito da prostituição alheia. Por exemplo, quando recebe valores em dinheiros, tem suas contas pagas, tem moradia, alimentação, a pessoa paga os medicamentos, os vícios, e por aí vai indo. Tá? Então, tirar a forma proveito da prostituição alheia pode ocorrer mediante duas situações, né? Ativa, ou é o rufianismo ativo,
ou rufianismo passivo. O que seria o rufianismo ativo, professor? É aquele que vai participar diretamente nos lucros auferidos em decorrência da prostituição alheia. Tá? Ele atua como se fizesse parte do negócio. Como assim? Ele dá proteção, ele organiza as atividades daquela pessoa. Esse é o rufianismo ativo. E o rufianismo passivo? É aquele que não vai estar participando de forma direta. Ele se faz sustentar. Esse é o famoso gigolô, pessoal. É o famoso amante da prostituição. Da prostituta, perdão, é o amante da prostituta. Então, esse é o gigolô, é o rufião passivo, é o rufianismo passivo, é aquele que participa diretamente, que não participa diretamente, o passivo, e o ativo participa diretamente. Ok, senhores? Não vão errar o que é o rufianismo ativo e o que é o rufianismo passivo. Então, as expressões aqui é participando diretamente de seus lucros ou fazendo sustentar. A pergunta é, diretamente seus lucros, é o rufião o quê? Esse é o rufião o quê? Ativo. Fazendo se sustentar. Fazendo sustentar. Passivo. Então, vocês não vão errar mais isso. Não? Esse é o rufião. E se perguntar e falar de gigolô, quem que é o gigolô, gente? É o passivo, tá? É o rufião passivo. É o gigolô. Falou, apareceu a palavra gigolô, já está falando do rufianismo passivo, que esse é o amante da prostituta. É aquele que fica lá se esbaldando do dinheiro que a mulher está fazendo, ou que o homem está fazendo na sua subsistência. E aqui, qual que é o objeto material e o bem jurídico protegido? Aqui, gente, o objeto material é a pessoa explorada pelo rufião. Tá? Pode ser tanto homem quanto mulher. Tá? Esse é o objeto material. E qual que é o bem jurídico protegido? Moralidade pública. Tá? Moralidade pública. Professor, se eu colocar dignidade sexual, eu vou acertar? Vai acertar. Porque em sentido amplo, a gente está trabalhando de dignidade sexual. Então, quem que é o sujeito ativo do rufião? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E o sujeito passivo, quem que é? É a pessoa explorada pelo rufião. Ok? Como que ocorre a consumação deste crime, professor? Ele é o aproveitamento. A partir desse momento em que ele começa a obter vantagem, como ele recebe o primeiro pagamento, os primeiros presentes, aqui já se configura o crime. Tá bom? A partir desse momento. Existe modalidade qualificada? Existe a modalidade qualificada. É o 230, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos ler para a gente? Uma vai ser pela idade e o outro acho que é menor de 18 e maior de 14, não é a primeira? Primeira é. E a segunda é sobre mediante violência, grave ameaça ou fraude ou qualquer outro meio que impeça. Isso. Né? Então, essas são as qualificadoras do crime. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Agora, eu quero fazer uma pergunta até para a gente finalizar nossa aula. Qual que é a diferença de rufião e proxeneta? Essa é uma pergunta boa de prova, hein? A diferença de rufião e proxeneta. Professor, eu vou tentar, mas quase certeza que eu vou errar. Não, mas é assim que vamos aprendendo, é assim mesmo, vai lá. O proxeneta, ele teria uma participação mais ativa no estabelecimento. Por exemplo, ele seria mais visto no local, ele teria mais envolvimento. E enquanto o rufianismo, ele poderia simplesmente participar do lucro estando de terceiros, só organizando por fora. Tipo, não, hoje é tal e tal menina, amanhã é tal e tal, a segurança muda nesse sentido. Posso te dar uma dica? Lembrar de mediar, de mediação, é o proxeneta. Aquele que vai estar mediando os interesses sexuais de terceiro, vai estar induzindo. Agora, o rufião é o famoso cafetão. Por isso que eu não falei aquela hora, Lúcio. O rufião é o cafetão, não o proxeneta. Tá? O rufião é o cafetão. É aquele que, de forma habitual, tira proveito da prostituição alheia. Tá?
Essa é a forma de vida do rufião ou do cafetão. Já o proxeneta, ele vai estar o que? Mediando os interesses sexuais de terceiros, vai estar mediando. Pode ver nasquelas 6 figuras que eu passei para vocês no início. Então, o proxenetismo lucrativo e o rufianismo diz respeito ao quê? O agente recebe o ganho e afasta-se, enquanto no rufianismo há uma continuidade da percepção de lucros. Ok, gente? Então, saiba diferenciar quem que é o rufião. O rufião é o cafetão. Gigolô é quem? Quem que é o gigolô? É o rufião, o rufianismo passivo, tá? Oi, Bruna, quer fazer pergunta? Professor, por exemplo, pessoas da família de uma prostituta que, de certa forma, lucra com isso, recebe as coisas, também faz parte do rufianismo? Não, eles vão estar em cima, né? Eles não vão estar em cima do rufião, não. Tá? Eles vão estar trabalhando lá no favorecimento sexual à prostituição. E vão ser qualificados ainda, tá bom? Obrigada. Nada. Senhores, dúvidas até aqui? Olha que nós fizemos bastantes artigos hoje. Semana que vem a gente já começa a falar de ato obsceno, tá? E já vai entrar em outra categoria. Vai chegar um momento em que logo, logo eu vou estar indo para os crimes contra o patrimônio. Alguns crimes eu vou pedir para o segunda VA os senhores fazerem comentários acerca desses crimes. Passando a primeira VA, eu já falo quais são os crimes que os senhores vão estar trabalhando e fazendo um texto sobre esses artigos. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Professor, eu tenho uma, mas não é diretamente relacionada à matéria. Eu já procurei no Ava até falar chega onde fica salva as gravações. Onde que fica? É o link, né? Gera um link. Na verdade, as gravações ficam direcionadas para você aqui no próprio Teams. Tem local que gera o link para vocês. Ah, tá. Obrigado. Tá? Qualquer coisa, eu também posso mandar o link para vocês acessarem. Tá? Eu mando o link para vocês acessarem, só me lembrar. Tá? Tem que me lembrar amanhã, porque tem que baixar. Oi. Seria melhor o senhor mandar mesmo, porque pelo Ava nem eu não estou conseguindo acessar. Não, é pelo Teams. Né? Você acessa pelo Teams. Então, tem esse link que direciona para o Teams, só que mesmo assim ele não vai. Não, é dentro do seu próprio Teams. Lembrando que vocês, lembrando que todo aluno daqui da Croton, os senhores têm 0800 a Microsoft, os aplicativos da Microsoft. O Teams é de graça para vocês. É só acessar com o seu e-mail e pronto. Vocês baixam um aplicativo que é pago, mas para vocês não é pago. O Word não é pago, o Excel não é pago. Não são pagos, é só você usar, baixar lá pelo seu próprio e-mail institucional que vocês conseguem eles 0800. E dentro do Teams vai ter o link. Então, eu vou arranjar uma forma de passar para vocês os links, tá? Para vocês assistirem às aulas, tá bom? Então, vamos começar com a chamada. A partir de agora, quem for entrando, eu não vou aceitar mais. A partir da semana que vem, quem entrar depois das 9h30, eu não vou nem aceitar mais. Vou estar anotando o nome e pronto. Tá? Eu não acho justo também, com os que estão desde o início. Mas vamos lá. Wilson. Ok. Presente. Vitor Cle 16. Não sei quem que é esse, mas Vitor Cle 16. Professor, é nóis. É quem? Vitor Pericoli, São Paulino. Ah, tá. Vamos mudar esse nome aí. Muda, né? Porque mas vai estar gravado aqui. Tiago. Deixou. Tiago de quê? Sem ser Lacerda. Tiago. Luiz. Tiago Luiz. Tiago Lacerda. Presente, professor. Tainara Santos. Presente. Shellen. Ok, Shellen. Saiu o ruidinho, mas eu vou aceitar. Sara Nunes. Ok, saiu. Cortado, mas saiu, Sara. Sara Gonçalves. Presença. Rogério Luiz. Rogério Luiz. Ok, de longe, mas eu escutei o presente. Vai estar gritando de longe. Robertson. Robertson.
Rita de Cássia Silva. Rita de Cássia Presente. Silva. Ó, quem estiver entrando aqui, deixa só. Tá, Rita de Cássia. Rangel. Rangel. Rayane Pimentel. Presente. Raquel Santos. Presente. Rander. Presente. Highland. Pedro. Pedro de quê? Pedro. De? Pedro de quê? Pedro Henrique. Ah, tá. Paulo Espíndola. Patrícia Souza. Presente. Não muda aqui. Alguém? Fábio Lopes, professor. Muda, pessoal. Por favor, senão eu não vou dar continuidade. Fica Alguém podia difícil. desligar aí, tá ruim. Tá ruim. Quem tiver com o áudio ligado. Obrigado. Fábio Lopes, professor. Não, não chamei. Ainda não cheguei, não. Fica despreocupado. Vou trás para frente. Raquel. Presente. Ander, já foi. Rádio, já foi. Pedro, já foi. Newton. Nayara. Presente. Michael. Micaele. Messias. Presente. Matheus Antônio. Presente. Maria Gabriela. Presente, professor. Marcos Vitor. Presente. Márcia Cristina. Presente. Lívia. Presente. Letícia Leal. Leonardo Tavares. Presente. Leandro dos Reis. Tá, eu tô vendo aqui presente. Não precisa nem falar. Laís. Estou aqui. Larissa Soares. Presente. Kevin. Presente. José Guilherme. Presente. João Pedro B. Camargo. João Marcos. Presente. Jaqueline Lima. Jaine. Presente. Ive Correia. Isaac Castro de Souza. Ernei. Presente. Ellen Nara. Ábia. Gustavo Martins. Gabriela Guimarães. Presente. Gabriel Passos. Presente. Frederic. Presente. Franciele. Pegou aí? Peguei, Frederic. Franciele Rodrigues. Felipe. Felipe de quê? Porque tem o Felipe Souza aqui. Na verdade é João Felipe, senhor, porque tá pelo celular. Você tá com dois ativados? Felipe Souza e Felipe, é o mesmo? Não, Felipe Souza é o João Felipe. João Felipe Souza. O Felipe falta. Fábio já falou, presente, né? Eric Lima. Presente. Elias. Presente. Duane. Presente. Deliones. Dalva. Presente. Kleberson. Presente. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo presente. Ok. Caio Elias. Presente. Bruna. Presente. A Sóvolo está presente. Aritana. Presente. Você me ouviu? É a Bruna. Ouvi. Tá bom.
Ana Cláudia Pimentel. Presente, professor. Alisson Borges. Alisson Borges. Presente. Alexandre Magno. Estou aqui, professor. Axa. Ok. Axa. Abner. Estou aqui. Vitor Hugo. Professor. Vitoriano. Roger. Rafaela Serafim. Max Gabriel. Presente. Mariane Alcântara. Presente. Camila Franco. Presente. Inhanca Caroline. Lúcio. Presente. Florisval. Thaís Laura. Ok, senhores. Até semana que vem. Até semana que vem não. Para alguns até amanhã, para outros até quinta.